Depois de no vídeo anterior termos visto como preparar o nosso projeto para comunicar com bases de dados, vamos neste vídeo ver como é que o Laravel nos vai facilitar de sobremaneira a criação da estrutura da nossa base de dados. E quando falamos de estrutura da base de dados, estamos a falar da criação de tabelas, da criação de colunas dentro das tabelas, etc. E para isso vamos fazer aqui uma introdução ao conceito de migrations. Quando entramos aqui na área da documentação do Laravel e vamos tentar obter informações sobre como trabalhar com bases de dados, vamos encontrar aqui na coluna do lado esquerdo um campo direcionado para essa área, Database. Quando clicamos aqui vamos normalmente começar pelo Getting Started, ok? E quando clicamos no Getting Started, o que vai aparecer aqui são algumas informações sobre as configurações, sobre os mecanismos que nós podemos utilizar para configurar a nossa aplicação. Neste caso falamos aqui daquilo que estivemos a ver de uma forma muito geral no vídeo anterior, como temos que alterar as configurações do environment, portanto no ficheiro .env, e se quisermos acrescentar configurações para o SQL Server podemos fazê-lo, etc. Poderemos inclusive até ter duas bases de dados localizadas em locais diferentes, uma para ler, outra para gravar, etc. No entanto, temos aqui uma informação relacionada com migrations e aparece aqui estranhamente cá para baixo e, enfim, a organização não está de facto muito bem conseguida, mas eu percebo porque está aqui mais ou menos organizada por ordem alfabética, também não é bem o caso, mas por alguma razão eles colocaram aqui as migrações. E as migrations é de facto uma das principais ou primordiais funcionalidades do Laravel para podermos começar a trabalhar com bases de dados. O que é que significa em termos gerais uma migration, ou uma migração? Bom, o Laravel tem um sistema que nós vamos já testar e utilizar e ver como funciona, que nos permite criar a estrutura da nossa base de dados através da criação de ficheiros PHP. É como se dentro desses ficheiros nós dessemos instruções ao Laravel para que sempre que esses ficheiros sejam executados, sejam criadas aquelas tabelas dentro da nossa base de dados. E é isso que está explicado aqui, claro que com muito mais detalhe e muito mais pormenor, e que nós iremos com certeza ter a ocasião de explorar com maior profundidade. Mas vamos ficar neste vídeo apenas pelas informações gerais que nos permitem desde já perceber a facilidade com que nós podemos utilizar este mecanismo. Eu vou fechar aqui apenas a documentação, vou deixar ficar aqui o Laravel aberto, mas não seria necessário. E de qualquer das formas, o que nós fizemos no vídeo anterior foi definir aqui as propriedades da nossa ligação à base de dados. E dissemos que nós vamos ter uma base de dados chamada primeiro, vamos ter aqui administrador como sendo o usuário que nós vamos utilizar, ele tem que estar guardado dentro da do nosso servidor, na base de dados MySQL, na tabela users. Se não fizeram essa operação é muito simples, basta colocarem aqui root e removerem daqui a password e têm também acesso à nossa base de dados. No entanto, eu apaguei a base de dados primeiro. Então, para isso, eu vou criar a base de dados porque é muito simples. Basta entrarem aqui no database.net ou na aplicação que estiverem a utilizar, sobre o MySQL Workbench pode ser, não há qualquer problema. Eu vou entrar aqui numa localhost, vamos clicar aqui em OK. Acedemos aqui ao nosso servidor e, como podem observar, eu não tenho aqui nenhuma base de dados chamada primeiro e eu vou criá-la aqui desta forma. Clico com o mouse, com o botão direito do mouse, escolher Database Tools e depois Create. Vou criar aqui com o nome primeiro. Ok? Pode ser com outro nome qualquer, desde que este nome coincida ou que depois o façam coincidir com este nome que aqui está. Ok? Aqui eu posso colocar o administrador ABCDEF, que eu tenho registado na minha base de dados, mas quem não tiver pode utilizar simplesmente o root e vai com certeza ter acesso. Vamos deixar ficar assim, vamos guardar. Ok. Está então a nossa plataforma configurada para aceder àquela base de dados, uma base de dados que neste momento não tem rigorosamente nada. Então as migrations vão contribuir para que nós possamos criar a estrutura das tabelas aqui de uma forma extremamente intuitiva. Em vez de estarmos a criar as tabelas manualmente ou termos que fazer as tabelas todas através de queries de SQL, o que seria também possível, nós temos aqui no interior da nossa aplicação uma pasta chamada Database. Dentro da pasta Database vamos encontrar uma pasta designada por Migrations. Ora, o que é que vamos encontrar aqui dentro? Dois ficheiros que eu vou passar a explicar. Estes ficheiros, um deles chama-se Create Users Table e o outro Create Password Resets Table. Ora, normalmente o que vai acontecer em qualquer aplicação
do Laravel é que nós vamos criar uma tabela para o registro de usuários na nossa aplicação. E, partindo desse pressuposto, os criadores da framework Laravel colocaram-nos logo ali, out of the box, logo por defeito, duas tabelas que são criadas nas migrações. Duas tabelas para a nossa base de dados. Uma é a tabela de utilizadores e a outra é a tabela das passwords. Não se deixem intimidar por este nome do fecheiro. Okay? Isto é, de facto, apenas um fecheiro .php. E já vamos entrar lá dentro e ver a sua estrutura. Ele tem este nome complexo, muito extenso, mas não se preocupem com essa circunstância. O que é que acontece dentro de cada um destes fecheiros? Bom, vamos clicar aqui no Create Users Table. E vamos ter aqui muita informação aliás, não é muito extenso, mas eu vou explicar de uma forma muito simples o que é que tudo isto significa, ok? Então, em primeiro lugar, obviamente é um fecheiro de PHP. Depois temos aqui a expressão use e um conjunto de texto à frente. Isto significa, estas três linhas, significa que nós vamos utilizar dentro desta classe as classes Migration, Blueprint e Schema. Schema significa esquema, Blueprint significa o projeto, ok? E Migration é então o mecanismo que permite comunicar com a base de dados e fazer então a criação dessa estrutura da tabela. Depois temos aqui a classe. Nós colocamos obviamente isto, porquê? Porque elas fazem parte destes namespaces e para não estarmos a criar aqui, por exemplo, se quiséssemos utilizar o esquema sem fazer aqui o use, nós teríamos que colocar esta expressão toda aqui, ok? Ora, assim deixa de ser necessário, colocamos lá no topo use e depois Illuminate Support Facades temos aqui o esquema e podemos utilizá-lo desta forma. O mesmo acontece com o Blueprint aqui e o Migration que está aqui na extensão. Ora, o que é que acontece então a partir desta linha para baixo? Eu vou aqui separar um bocadinho. Nós temos uma classe e esta classe é composta por duas funções. Eu vou aqui apagar os comentários para facilitar a leitura, vou colocar aqui um separadorzinho ao meu tipo, mais ou menos, ok? Temos aqui a função up e temos aqui a função down. E como podem observar, é muito fácil de perceber o que é que isto significa. O up significa criar, o down significa dropar, isto é, deitar fora a tabela. Portanto, o sistema já está preparado para que nós possamos comunicar através do PHP Artisan, e já vamos ver como, dizer que queremos criar a base de dados e ele vai então executar a função up. Se nós quisermos desmontar a base de dados ou fazer aquilo que se chama um rollback, voltar atrás, ele vai automaticamente executar a função down, ok? Para deitar fora a base de dados e eventualmente ter que a reconstruir. Dentro da função up, que é a função para a criação desta tabela, nós temos um objeto do tipo schema. Ora, este objeto schema, que é o esquema da nossa tabela. E este esquema tem uma função estática chamada create, para criar a tabela, e que tem aqui o primeiro parâmetro que corresponde ao nome da nossa tabela, dentro da base de dados, que neste caso será a tabela users. E depois tem uma função na qual vai definir um objeto do tipo blueprint. O que é que isto significa? Este blueprint, e nós teremos a ocasião de verificar nos próximos vídeos algumas das características do blueprint, ou deste tipo de objeto, é uma tabela. Ok? Nós colocamos aqui table, mas podem lhe dar outro nome qualquer, desde que depois aqui table seja exatamente igual ao nome que ali está. E esta table permite-nos definir o quê? Reparem, a estrutura das colunas da nossa tabela. Aqui está o nome da tabela, aqui está a estrutura. E reparem como é extremamente interessante o facto de nós podermos definir table, é equivalente a increments e o campo ID. Isto é, ele vai criar um campo chamado ID, que é a de auto-incremento. Depois tem o table string user, table string email, que tem uma característica que é ser único, ok? Portanto, é único, não pode ser repetível dentro da base de dados. E depois tem outra string para a password. Depois temos aqui dois campos que não estão definidos com nomes, mas que são definidos out of the box por parte do Laravel. Neste caso o remember token, que é um código alfanumérico, que depois nós iremos com certeza ter a oportunidade de ver qual é a sua importância. E temos aqui o table timestamps. Este table timestamps é muito interessante. Isto significa, eu vou colocar aqui um comentário, que quando nós criarmos ou pedirmos ao sistema para criar esta tabela
dentro da nossa base de dados, ele vai criar uma tabela com os seguintes campos: ID, user, vai criar o email, vai criar a password, vai criar o token, não propriamente, eventualmente com este nome, mas que é um código alfanumérico, ok, para gestão interna, e depois vai ter os timestamps. O timestamps vai criar duas colunas, uma chamada create at ou created, não tenho a certeza ainda, esperem lá, e depois o updated at. Ora, o que é que significam estas colunas? São duas colunas do tipo data-tempo, ou date-time, e que vão ser usadas pelo sistema para, quando os registros forem inseridos na base de dados, deixarem ficar lá uma informação sobre quando é que eles foram criados. Sempre que nós atualizarmos registros na base de dados, ele vai deixar essa informação no updated at. Ok? Ora, dito isto, vamos passar à prática. Ok, nós temos então aqui o up e o down. Neste fecheiro temos exatamente a mesma estrutura, as duas funções up e down, e dentro do up temos a estrutura desta tabela adicional. Esta tabela passwords reset table significa basicamente aquela função que existe na maior parte das plataformas quando nós temos que alterar uma palavra passe e o sistema vai verificar se nós estamos a alterar para uma palavra passe que nós usámos anteriormente e vai nos informar que não podemos fazê-lo. Bom, o sistema cria aqui esta possibilidade. Nós não somos obrigados a utilizar este tipo de estrutura de tabelas, por isso simplesmente podemos eliminá-las e criar as nossas próprias, que é algo que nós vamos ver durante os próximos vídeos, como é que criamos as nossas próprias tabelas. Mas, dito isto, nós temos dentro da pasta Migrations estas duas tabelas. Então, como é que nós fazemos agora para que o Laravel crie esta base de dados ou esta estrutura? Em primeiro lugar, não esquecer que temos que ter criada a base de dados externamente, ok? Criar apenas a base de dados lá dentro do nosso servidor sem qualquer estrutura, porque isso vai ser o Laravel que vai fazer. Ora, para isso vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui os nossos fecheiros, ok? Temos aqui então estas duas tabelas para serem criadas, elas vão ser criadas através do PHP Artisan. Para isso vamos aqui ao nosso Laragon, vamos clicar aqui no terminal e vamos nos certificar que estamos dentro da pasta primeiro. Ora, se colocarmos aqui PHP Artisan, nós vamos ter a ocasião de verificar que existem aqui aquelas funções todas, nomeadamente dentro do make, uma que diz Make Migration, e sobre o qual vamos falar nos próximos vídeos, mas temos uma secção relacionada com o Migrate. Ora, o Migrate significa acionar o mecanismo que vai criar a estrutura das bases de dados a partir daqueles fecheiros que ali estão. Então temos aqui Migrate Install, Migrate Refresh, etc. Mas, por base, nós só temos que executar Migrate. Então vamos colocar aqui assim ao fundo, eu vou colocar CLS para limpar, e vamos escrever PHP Artisan Migrate. E o que ele vai fazer quando eu pressionar a tecla Return é analisar os ficheiros existentes na pasta Database e vai fazer ou vai executar a função up de cada um destes ficheiros. Reparem, eu vou pressionar e ele faz isto. Reparem, Migrating e Migrating, isto é, pega nos ficheiros que lá estão, aqui só falta a extensão .php, e vai executar a função up. Ora, o que é que significou a execução do PHP Artisan Migrate? É que quando nós agora regressarmos aqui ao nosso sistema de gestão, nós vamos aqui abrir, obviamente que aqui ainda não dá porque tem tabelas 0, porque eu tenho que refrescar aqui a análise do meu servidor. Então eu vou, neste caso concreto no database.net, vou refrescar aqui o meu servidor. Vou clicar com o botão direito do mouse e vamos selecionar Refresh All ou Refresh, ok? E agora, quando formos aqui ver a nossa base de dados, ela já tem 3 tabelas. E vocês vão me perguntar, bom, então, mas nós só tínhamos 2 fecheiros. Por que ele foi criar 3? Bom, o sistema do Laravel cria uma tabela adicional interna para regulação exatamente das migrations. E quando nós clicarmos aqui em Users, nós vamos ter a possibilidade, aqui vamos fazer um Edit, vamos ter a possibilidade de ver que foi criada aquela estrutura. O ID, o User, o e-mail, a password. Depois temos aqui o Remember Token, que equivale a esta função que aqui está. E o Timestamp, que vai criar... Ok, vamos ver aqui onde é que ele está, aqui, que vai criar então o Created At e o Updated At,
ok? Que eu já expliquei para que é que serve. Ora, está criada aqui esta tabela. Vamos ver o que é que ele criou para além disto. A tabela Resets. A tabela Resets tem aqui um e-mail associado a um token e nós normalmente não iremos utilizar esta tabela, pelo menos com este tipo de estrutura, e portanto nós poderemos deitar isto fora. E aqui no Migrations, o que ele foi fazer foi o seguinte, eu vou fazer aqui um Open para vermos. Ele foi acrescentar aqui, nesta tabela das migrações, um histórico das migrações. Porquê é que isto é importante? Porque nós podemos a qualquer altura proceder a alterações dentro das nossas tabelas, das nossas migrations, e termos que refrescar as nossas migrações. Por exemplo, vou aqui fechar e vamos regressar aqui ao nosso Laravel e vamos imaginar o seguinte, que na minha tabela de utilizadores eu queria acrescentar aqui alguns campos. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria colocar aqui data de nascimento. Então eu posso acrescentar aqui table. Vamos colocar string para facilitar por enquanto, para não estarmos aqui a pormenorizar coisas sobre isto. E vamos colocar data de nascimento. Ok? Ora, neste caso então eu passei a ter uma estrutura diferente da tabela. Ele não vai automaticamente refrescar aqui na base de dados a estrutura da tabela. Ela continua a ter exatamente a mesma estrutura. Falta aqui aparecer então a informação da data de nascimento. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Vamos novamente ao terminal e vamos fazer migrate php artisan migrate e refresh. O que ele vai fazer então é o seguinte, vai voltar a analisar a estrutura dos ficheiros e vai refazer a estrutura das bases de dados. Vamos fazer aqui um refresh e o que ele fez foi esta operação. Fez um rolling back, isto é, voltou atrás, executou o método, a função down, para deitar fora as bases de dados e depois voltou a criá-las. Okay? Para que tenha a certeza que a estrutura das bases de dados estão correspondentes com a nova informação que eu deixei nos ficheiros. Então, se eu agora regressar aqui e se eu refrescar o meu servidor, okay, refresh all, vamos passar a ter aqui no users, eu vou fazer aqui um edit para vermos a estrutura, passamos a ter aqui também a coluna da data de nascimento. Okay? E reparem como é muito interessante, se nós formos aqui ao users, vamos fazer aqui um edit advanced, apenas para ver aqui algumas estruturas. Reparem que nas características do próprio ID está definido como primary key, unsigned, not null, e ele aqui não está indicado, mas ele vai estar como sendo de auto-incremento, ok? Porquê? Porque aqui no meu fecheiro eu tenho essa informação, está aqui o increments, ok? Como é que nós podemos ver isto de uma forma simples? Por isso é que nós devemos ter sempre vários mecanismos para aceder ao nosso servidor. Por exemplo, se eu for a localhost phpMyAdmin e entrar no meu servidor, eu vou abrir aqui a pasta primeiro, vou aqui à parte dos users, vou à estrutura e vamos verificar aqui que a propriedade auto-increment faz parte do ID. E ele, reparem como automaticamente definiu isto como chave primária. Iremos com certeza ter muita oportunidade para falarmos sobre as migrações, sobre os aspectos fundamentais das migrações. Não iremos, obviamente, estar a aprofundar em demasia essa informação por enquanto. À medida que formos depois desenvolvendo o nosso conhecimento, iremos falar mais pormenorizadamente sobre isso, porque nós queremos, obviamente, ver, de facto, as informações a entrarem e a saírem da base de dados, ok? Mas é fundamental durante os próximos 2 ou 3 vídeos passarmos pelas informações gerais sobre como criar a nossa própria tabela de migrações, como apagar tudo isto e eventualmente refazermos as nossas, como criar ficheiros para migrações utilizando o PHP Artisan. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.